E por falar em torcedor, o Palmeiras na quinta-feira vai ter um reencontro com a sua galera, vai jogar em casa. O Palmeiras segue se preparando para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta vai receber o Vasco da Gama no Allianz Parque. Aliás, mais uma chance do Verdão ganhar uma partida como mandante pela primeira vez na competição nacional. Até o momento foram 3 partidas, uma no Allianz, um empate sem gols diante do Flamengo e 2 derrotas na Arena Barueri, diante do Atlético Paranaense e também do Internacional de Porto Alegre. Para este jogo, a grande novidade deve ser o Naves, zagueiro do Verdão, que recentemente renovou o contrato até o final de 2028. Ele deve jogar na zaga ao lado do Murilo, até porque o Luan, que seria o titular, está se despedindo do Verdão, vai mesmo jogar no Toluca do México. O Palmeiras vai receber algo como 11 milhões de reais, já que tem direito a 60% dos direitos econômicos do jogador. E Palmeiras e Vasco também será um duelo interessante, porque vai colocar frente a frente o Verdão, que até o momento tem um dos piores ataques da competição, marcou apenas 5 gols em 7 partidas, diante do Vasco da Gama, que já levou 17 gols também em 7 partidas. Aliás, o Vasco iniciou esta rodada como a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Outra novidade para este jogo será o Dudu, que certamente será muito ovacionado pela galera do Verdão. Ele voltará a jogar depois de quase 10 meses ausente por conta, de uma grave contusão que sofreu no joelho e que inclusive o levou à mesa de cirurgia. O Dudu, evidentemente, deve começar a partida no banco de reservas. E uma última informação em relação a reforços que podem chegar ao Verdão. O Verdão está muito próximo de trazer o lateral e meia argentino do San Lorenzo de Almagro, Agustín Giai. É um jogador de 20 anos que, inclusive, foi capitão da seleção argentina na disputa do último campeonato mundial sub-20. O Palmeiras ofereceu 40 milhões de reais por 75% dos direitos do jogador e a negociação deve ser concretizada a qualquer momento. Sobre Flaco Lopes, o Flaco Lopes andou ficando de fora dos jogos aí, o pessoal estranhou porque ele estava indo bem, Mas aí ele, numa entrevista aqui no palmeirasonline.com, ele revelou, por que ele ficou de fora esses tempos e como recusou uma proposta do River Plate, cara? Olha só, preferiu ficar no Palmeiras, foi decisão dele, Eu acho que o Palmeiras, pelo que eu percebi, tenta fazer de tudo para que os jogadores fiquem, mas se os caras têm vontade de ir embora, cara, não tem o que fazer, Ele dá um jeito e deixa o cara ir embora, Então, assim, ele falou no Boleiragem do Sport TV, nessa segunda-feira, comentou os assuntos sobre o interesse do River Plate no início da temporada e afirmou que passou por muitas coisas na cabeça ao saber sobre o interesse do River Plate. Ele disse que quando chegou a proposta, passou muitas coisas na cabeça, mas meu objetivo foi ficar no Palmeiras. Eu tenho muita fome de triunfar aqui no Palmeiras, mais tarde ou mais cedo vai ser assim. Quando eu falei com o Abel, as coisas ficaram mais claras para mim e fiquei decidido de ficar. Olha que coisa boa, Ele ainda falou sobre o momento que perdeu a titularidade no Palmeiras, no Brasileirão, na sua melhor fase na equipe. Ele afirmou que isso ocorreu por conta de uma pequena fissura numa vértebra do pescoço, Olha só que loucura, mano, E foi no jogo contra o Internacional na segunda rodada da competição, cara. Ele disse que teve uma pequena lesão na vértebra do pescoço contra o Internacional. E como a vaga é tão concorrida, continuou jogando 2 ou 3 jogos com a lesão. Ele falou que tinha dor, mas não sentia, não pedia para sair, que ele queria jogar. Quando custa tanto para pegar essa sequência, eu não quis sair por nada, ele falou. Depois que terminaram vendo que ele tinha essa lesão e por isso ficou 3 ou 4 jogos fora e agora de novo tá voltando para o mesmo nível, e assim a gente espera que seja, cara. Baita dos jogadores, cara. E ele fala que o Palmeiras, todos os jogadores são profissionais, e o Palmeiras tem uma ideologia que todos trabalham. Os jogadores demonstram como exemplo, não é só falando. Você chega na academia, 1 hora antes do treino, já faz 20 minutos que o Gustavo Gomes está lá trabalhando. Então acho que a maior puxada na orelha é você ver os caras que ganharam tudo, trabalhando como se não tivesse nada. Depois também vem os treinadores, do diretor desportivo, Anderson Barros,
além de minha esposa, que faz um trabalho espetacular fora de casa, que me envolveu muito profissionalmente. Ela é uma doutora e está se especializando no esporte, no futebol, né? Então qualquer coisa que seja bom para mim, ela arruma e a gente trabalha como uma equipe. É bem interessante, né, cara? Então, você vê, né, o cara realmente, né, com uma fissura na vértebra, velho, do pescoço, cara, é perigoso, né, meu? O cara, tipo assim, tem vontade mesmo, né? Que ele falou, né? Imagina, demorou tanto para pegar a sequência, ser titular, e aí ele dá um azar dele e fala, não, eu vou jogar, né? E ele enfrentou a dor, mas aí chega uma hora que não dá, né, cara? Fica perigoso e tem que tratar para depois continuar. Continuando aqui, agora a notícia quente aqui, que saiu na UOL agora de tarde. Eu já tinha feito um vídeo no outro canal do Palmeiras, que é só Palmeiras, que é o Amendoim Palmeiras, no canal que eu tenho lá. Velho, sobre Augustin Giai, né? O que faltava para o Palmeiras contratar o Augustin Giai, e agora, no UOL, dizendo que o Palmeiras já acertou a contratação do Augustin Giai por 40 milhões de reais, velho. Jogador que o Abel Ferreira estava obcecado, queria o cara, chegou a ligar para ele e tudo, né? Teoricamente o cara tinha espaço para ir para a Europa, mas não tinha recebido ainda nenhuma proposta, e o São Lourenço estava precisando de grana, e o Palmeiras foi lá, insistiu e conseguiu a contratação dele por 7 milhões e meio de dólares, né? 40 milhões de reais mais ou menos, por 75% dos direitos econômicos, né? Aí o 25% ainda continua com o São Lourenço, né? Que aí daria 10 milhões de dólares, que é a grana que o São Lourenço queria, né? Pegou 7,5 agora, fica com 25% por uma provável revenda aí, pode ter uma grana boa, né, cara? E segundo a reportagem do UOL aqui, o Abel Ferreira foi fundamental para o negócio acontecer. O Giai confirmou na última semana que recebeu uma ligação do Abel. O Abel ficou encantado com as atuações dele nas partidas entre Palmeiras e São Lourenço, foram duas aí na fase dos Libertadores, de grupos, né? E pediu a contratação do cara. Então, porra, meu, fiquei feliz também, cara. Se deu certo mesmo, né? Parece que deu, né? Dizendo aqui, ó, o Giai foi titular da seleção argentina sub-20 no último mundial da categoria e é fundamental no São Lourenço, né? Desde 2022. Ele faz parte do elenco principal do time do São Lourenço desde os 18 anos, velho. E sempre foi titular na posição. Ele tem 20 anos, né? Então, moleque novo, joga muito, todo pelo lado direito ali. Grande contratação do Palmeiras. Se realmente tiver confirmado, aqui tá falando que sim, cara, maravilhoso. E já começa a ficar animado, porque, mano, estão falando de talvez trazer Gabriel Jesus. Aí tem um outro zagueiro lá do Boca que pode vir pro Palmeiras. E ele já disse pro Boca que não vai renovar com o Boca, então tem um indício aí. Então, cara, se vier, vai o Felipe Anderson que tá chegando. Meu, se vier esses jogadores que estão colocando ali, Palmeiras vai ficar um timaço, né? Já é um bom time, né? Vamos falar a verdade, né? Mas aí o elenco dá uma subida de patamar, né? Lembrando que Luan tá indo embora, o Luiz Guilherme, embora seja um baita do moleque, ainda é um talento, vai pra Inglaterra, foi fazer exames lá no West Ham. A gente sabe que o Rony talvez vai embora. Então, o Palmeiras está se desenhando aí para dar uma boa reformulada aí para o segundo semestre, e vamos que vamos, né? E aí, TH, é inevitável, né, que, óbvio, o Palmeiras não pode ter uma situação com a W Torre de uma relação unilateral, vamos chamar assim. Para a W Torre é ótimo, né, ou para a administradora do estádio, usa o espaço, faz show, ganha grana, não repassa o dinheiro. E aí, os elogios para Leila Pereira. Mas, cara, eu digo assim, tá, vamos elogiar, melhor a gente receber, melhor brigar pelos nossos interesses, ter alguém, eu achei inteligente, não sei se há uma pauta que você gosta, TH, de comentar, mas não sei se você notou também, mas o que ela fez? Ela jogou para a imprensa uma situação, ela convocou a imprensa, jogou para a imprensa que não pode o Palmeiras não receber, meio que até querendo dizer assim, como que vai ficar, ela teria condição de abrir uma disputa jurídica se ela quisesse, quer dizer que ela ia ganhar, mas ela teria uma condição, e eu acho que isso foi importante na questão do diálogo, tipo tornar isso daí público, para que se haja assim, de certa forma, uma cobrança. Fora isso também, as condições, aí você pode me falar melhor, isso eu tenho certeza que você consegue relatar para o torcedor aqui, que muitos jornalistas reclamavam da questão de infraestrutura que estava meio defasada, não defasada, mas sem manutenção. Isso também foi colocado na imprensa, a questão do gramado também foi mais uma situação. Acho que isso tudo tornou a relação, de certa forma, menos confortável
e aí avançamos na negociação. Você chegou a ver essa questão da Leila aí, TH? Confesso que não vi a novidade do dia sobre esse assunto hoje. Depois eu me aprofundo e falo com mais clareza. Mas, de fato, é muito importante o que você citou, que ela joga ali no público, com certeza tem um peso maior depois, né? Porque, digamos assim, do período que ela citou, que foi ali na reta final do Brasileirão para cá, ou seja, um curto período, que foi resolvido bem rápido, né? Podemos colocar assim. Ela tem sido importante nesse aspecto. Em outras questões também, a gente critica, né, o lado da questão de diretoria, de contratações, de reforçar o elenco, mas em outras questões administrativas ela tem ido muito bem. Enfim, é um ponto positivo por esse lado. E de fato não faz sentido, né, você perder ali o seu estágio, alguns jogos e tal, e essa questão de manutenção, de não ter um retorno financeiro também, que o Palmeiras perde muita grana jogando fora do seu estádio, e todas essas questões que são envolvidas também nos bastidores internos ali, enfim. E só para recapitular, você citou um pouquinho sobre o Vasco, teve uma atualização que ontem, né, a gente citou que o Vasco viria com linha de 3 e o Medel, e ontem saiu que o Medel voltaria a ser titular, e hoje já saiu que o Medel vai para o Boca, então só para falar sobre isso aí. Então a tendência é que o Vasco não venha com uma linha de 3 ali, venha com alguma novidade, depois a gente fala sobre isso. Ele não viajou, né? Não joga. Então, assim, tá fora, ele vai pro Boca, isso já é certo. Já é certo. Ó, em resumo, o que o Amaro colocou aqui, 60 milhões, esse aqui é o vídeo, quem quiser assistir, coloca lá, Massini traz detalhes do acordo entre Palmeiras e W Torre, vocês vão pegar o resumo do vídeo, é o que o Amaro tá falando aqui, tá? E aí, TH, eu só vou pegar um negócio para beber, que eu subi 100, eu vou te passar uma pergunta aqui você tem mais propriedade que eu, questão dos números aí, tá? Números do Palmeiras após uma pausa, tá? E aí o Wilson traz aqui, se você quiser complementar com alguma coisa aí, TH, é coisa de 1 minutinho, eu pego lá e já subo. 36 jogos, 21 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, 56 gols marcados, 25 gols sofridos, aproveitamento de 68%, que é alto. Esses números nos enganam, Fernando? A questão é a seguinte, eu vou colocar minha interpretação e tentando lembrar os períodos, tá? O primeiro jogo após as pausas, se o TH puxar, que ele não precisa puxar agora, mas tenho certeza que se ele fizer isso num exercício de futurologia, né? Se ele pegar isso para tentar ver, a gente sempre volta mal no primeiro. Mas não quer dizer que representa, Wilson, tipo, a gente para e vem uma sequência nos 10 jogos que a gente tem 6 derrotas, 4 derrotas. Não, teve temporada que a gente teve aí 6, 5, 7 derrotas no ano, é pouco. Né? Então, assim, num período muito longo de jogo. Então, os números enganam? Cara, não enganam. Eu vou tentar colocar o meu ponto de vista. Isso que você trouxe dos 36 jogos após, por que o trabalho do Abel chama atenção? Não é pelas preferências. É porque o que você está colocando aqui, 36 jogos, 21 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, é um padrão do Palmeiras. Se vocês pegarem o padrão estatístico da era Abel, esse aqui é mais ou menos o padrão, porque você está trazendo 3 ciclos de 10 jogos, né? Quase 4 aí. 3 ciclos de 10 jogos. Nos 3 ciclos, 21 vitórias, né? 3 ciclos e meio. Eu gosto de analisar sempre 10 em 10 jogos, o período dos times, 10 jogos. 11 empates e 4 derrotas, o TH, o que eu vejo, esse é o padrão do Palmeiras, independente se tem uma pausa ou não. Quando a gente sai desse padrão, é quando a gente pega um intervalo de 10 jogos, onde, tá? Eu posso até pôr aqui no Palmeiras, que isso ajuda para você e para o pessoal comentar, isso aqui é o que é o normal, tá? O que é anormal no ciclo do Palmeiras? Isso aqui para mim está tudo dentro de um normal mesmo, tá? Poderia estar melhor, mas está normal. A gente empatou contra o São Paulo, então a gente tem aqui, não vou falar todos os jogos, tá aparecendo aí os escudos para todo mundo. 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Eu acho que tem muito time que sonha em ter esse ciclo, né? O debate, Wilson, não é, o TH, se no ciclo de tantos jogos o Palmeiras está mal. É o futebol aplicado e não a média de vitórias para empate e derrotas, né, TH? Rapidinho, enquanto você fala aí. Boa. Então, só ficou uma dúvida aí em relação... aproveita e comenta aí no chat. Uma dúvida em relação a esse período todo que é o retorno do Palmeiras, para ter uma noção. Os 36 jogos, creio que seja de 2021... 2020 para cá. Eu até fiz de 2022 para cá, porque foi no período em que o Palmeiras, com o Abel Ferreira, começou uma temporada do início ao fim, né, com
com mais calma, porque o Abel chega logo quando o Luxemburgo é demitido, e aí naquela temporada loucura ali com questão da pandemia, o Palmeiras, por exemplo, é campeão da Copa do Brasil, numa final que 3 dias antes teve uma estreia do Brasileirão da outra temporada, enfim, então por isso eu peguei de 22 para cá. E aí eu até considero também, nas minhas anotações, de pelo menos uma parada de 6 dias, e até, nessa temporada foram 3, 4, 5, 6, ou seja, contra o Vasco será a 7ª parada de pelo menos uma semana que o Palmeiras tem de um jogo para hoje. Aí eu vou até falar aqui, primeiro jogo que o Palmeiras teve 6 dias foi contra o Botafogo. O Palmeiras empata 1-1 contra o São Paulo e depois aquele 1-0 contra o Botafogo no Campeonato Paulista. O Rony cava uma expulsão e tal, 1-0, muito pouco, foi em Barueri. Depois teve 7 dias contra a Ponte Preta, 5-1, ótimo resultado. Na sequência, 12 dias para enfrentar o Novo Horizontino, 1-0. Foi um jogo ali até que aberto, né? O Novo Horizontino foi até melhor no primeiro tempo. O Palmeiras foi eficiente, mas mais uma vez venceu. Então já, né, nesse período que eu falei aqui, já são pelo menos 3 vitórias que o Palmeiras teve uma semana e não perdeu nem empatou, venceu. Aí, os mais recentes que são os complicados, né? O Palmeiras levou 8 dias para enfrentar o Botafogo, do Del Valle para o Botafogo no jogo de volta, que foi aquela atuação horrível, o primeiro chute aos 45 do primeiro tempo. Hoje, por exemplo, com 8 minutos, o Botafogo já tinha 4 contra o Fluminense. O Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que até então estava na zona do rebaixamento da Série B, não tinha finalizado nenhuma vez. Depois, mais 7 dias, e foi aquela atuação completamente broxante, decepcionante contra o São Lourenço, em que a gente tinha uma alta expectativa. E aí, na sequência, 2-1 contra o Criciúma, e agora 10 dias de descanso, de um intervalo de um jogo para o outro, para enfrentar o Vasco. E aí, em cima que o próprio Fernando falou, em relação à atuação, né, Fernando? O Abel volta e meia fala, os jogadores estão cansados, eu preciso de descanso, é muito jogo, e a atuação, ela vem muito aquém. O pior retorno que eu posso falar aqui, que eu anotei, do Palmeiras foi ano passado, que foi o jogo contra o Bahia. Aquele jogo polêmico, a gente lembra, né? Mas foi 1-0 Bahia, que teve um período ali de paralisação, e daquele jogo para a sequência foram 6 jogos sem vencer. Então, como o Fernando falou, começa mal, sofrendo a derrota pro Bahia, e nessa sequência de 6 jogos sem vencer é justamente quando é eliminado para o São Paulo na Copa do Brasil, por exemplo. Então, é um começo ruim com uma consequência péssima, né? Que é uma eliminação para o rival na competição da Copa do Brasil. Então, o detalhe é esse, é como o Palmeiras volta em questão de desempenho, né, Fernando? Não em números, porque, como você falou, é bem regular, e eu fiquei na dúvida aí qual o período para ser 36 jogos, mas creio que seja na era Abel Ferreira, talvez. Mas isso. Falando dos mais recentes dessa temporada, por exemplo, o Palmeiras não perdeu. Ele somou, ele pegou todas as pausas e somou, entendeu? Da parte do Abel. Então, e eu considerei de 6 dias, pelo menos. 3 dias ali não é tanta coisa assim, né? Eu peguei de 6 dias. E a questão é essa, nos últimos 2 jogos, o Palmeiras teve descanso de um para o outro, 0-0 Botafogo, 0-0 São Lourenço. Então, é isso que a gente está pontuando. Eu não sei o que você pensa, TH. O Wilson pergunta aqui, mas em relação à atuação após uma pausa, a maior culpa é... Eu acho que a gente não pode olhar o futebol com o viés de ter um culpado. Não. Né? Então, assim, pausou, a culpa é mais do Abel ou dos jogadores? Vamos tentar contextualizar. Como foi essa pausa? Tivemos 3 dias de descanso após o último jogo, né? Voltamos a trabalhar numa quinta, jogamos um amistoso num sábado, vamos abrir agora a semana abrimos a semana treinando para enfrentar o Vasco numa quinta. Precisamos ver o jogo do Vasco para determinar se houve uma melhoria ou não, e caso não, determinar um culpado depende do contexto, Wilson. Porque assim, eu creio que quando você tem o time não funcionando como está agora, por questões da parte tática de formação e engrenagem de tática, Abel. Quando você vê a fase do Veiga recebendo chances e etc., é mais do Veiga, mas tem um pouco a culpa do Abel. Mas senão a gente não pode isentar o jogador. Então, cara, eu não acredito que o momento que a gente está passando de um baixo futebol seja só culpa de uma pessoa, ou seja, só do Abel.
tem ele na equação e nesse fator, mas também tem os jogadores. Afinal, eles que recebem chance, eles que têm a confiança do treinador também, né, TH? Então, cara, essa é uma discussão que eu nunca consigo chegar numa opinião final, que é, vamos dividir aqui, os jogadores têm mais mérito ou o Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras? Eu não consigo, não, é 70% dos jogadores, é 30% do Abel, porque é óbvio que o Abel pode ser o melhor de todos, mas se o jogador errar um gol debaixo da trave, a culpa não é do Abel. Ele tem que montar um estilo de jogo ali, um esquema tático que crie oportunidades, que tenha vantagem ofensiva, que seja bem equilibrado defensivamente, mas eu não consigo chegar numa conclusão que 70% é mérito dos jogadores, 30% do Abel ou vice-versa. Não, o elenco só é vitorioso porque o Abel chegou aqui e fez algo mudar e tal. Eu não consigo chegar numa conclusão. Eu acho que para classificar quem são os maiores responsáveis, assim, eu colocaria os jogadores, porque é a maioria, né? E quem de fato faz o gol, o próprio Bel fala isso. Não tem muito mérito, eles que fazem o gol e tal, mas tem uma responsabilidade do técnico na questão de gerir, na questão de armar um estilo de jogo, enfim, de preparar uma bola parada, que é muito importante. E, por exemplo, em contrapartida, o Manchester City do Guardiola, eu acho não, eu posso dizer que tenho certeza, que se o Guardiola sair, o City não vai ser a mesma coisa que é com o Guardiola. Mas, ao mesmo tempo, os jogadores que estão lá são de altíssimo nível. Mas a tendência é que, quando ele saia, que não vá ser a mesma coisa. Talvez o Palmeiras seja da mesma forma. E, inclusive, até hoje, pegando o caso do Flamengo, volta e meia ali, o Jorge Jesus não era assim e tal, porque como o cara construiu uma parada muito foda, é difícil, né, você se aproximar. A gente vai sofrer nesse sentido quando o Abel sair. Mas na questão de responsabilidade do técnico, do jogador, cara, para mim, assim, como eu falei, não consigo chegar numa conclusão, dá até para debater aqui, mas sempre vai ser mais os jogadores, porque são a maioria e eles que fazem a diferença no campo. O momento, TH, o azedume da torcida não é por performance de resultado, é do que a gente está vendo em campo. É um baita convite para mudar isso na quinta-feira. Agora, sendo bem sincero para vocês, não tô vendo esse jogo do Atlético, tá? Então não posso comentar esse. Mas pegando o recorte do jogo do Corinthians, pegando o recorte do jogo do Botafogo, estamos muito distante do que se apresentou nesses jogos? Sinceramente, não. A gente precisa voltar a atuar de uma forma mais agressiva, buscando a bola mais no ataque, brigando pela segunda bola no campo ofensivo, marcando pressão na saída de jogo, que são coisas que a gente foi perdendo essa identidade. Ora faz, quando faz, você nota uma diferença de ímpeto, de resultado. Então, a gente tem um jogo importantíssimo que marca a volta de um ídolo. O Dudu é um ídolo, pô. É um ídolo para a maioria. Pode não ser para todos, mas para a maioria é um ídolo. Então, você tem também um elemento novo. O Abel, eu acredito que pode compreender melhor o que está acontecendo no sentido não só tático, mas no sentido de criatividade. Ele precisa ser cobrado para quando você vai ver um espetáculo e não importa, eu usar uma palavra que eu não devia, não importa, né? Se é pela televisão ou pelo estádio, você precisa ver algo melhor do que você está vendo. A gente teve o primeiro 6 meses pior do Abel em números e no que a gente vê no retrato de jogo. Isso é um fato. É isso aí, pessoal. Amanhã tem jogo do Verdão aí, diante do Vasco da Gama, né? O jogo vai ser no Allianz Parque aí, jogando em casa aí. E o Verdão é favorito aí. Sem dúvida alguma, o Palmeiras pode sim vencer o Vasco, né? Que tomou uma bela goleada do Flamengo, uma goleada histórica de virada ainda, né? Pior ainda que é quando se toma, né, uma goleada dessa de virada, e sabemos que o Verdão é o time da virada. Independente lá, o Verdão, eu tenho uma esperança aí que o Verdão amanhã vai fazer um bom jogo e sair de lá com a vitória. O pessoal tá confiante aí na vitória do Palmeiras diante do Vasco da Gama aí. O jogo às 21h30 no Allianz Parque. Deixa aqui seu feedback, comente de qual cidade vocês vão acompanhar esse jogo aí, para que eu mande um abraço para todos vocês. Pessoal, o Verdão fechou aí, né, contratação do jogador do San Lourenço, hein, super reforço, hein, e já prevemos, né, pessoal, que com isso o Palmeiras vai dispensar alguns jogadores. E vocês, qual jogador vocês acham que já deve sair do Palmeiras? Deixa aqui seu feedback. Alguns torcedores pedem a saída do Rony, né, outros também do Rafael Veiga. E vocês, qual a sua opinião? Aqui vocês têm né, todo o poder, pessoal, de comentar
e deixar o que você pretende, né, que a diretoria possa estar fazendo aí, diante, né, de melhoria do Palmeiras. É isso que importa, que tem que estar na equipe eles somando, para isso que eles ganham muito bem. Pessoal, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, que assim vocês sempre vão receber novidades do time do coração e em primeira mão.